Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos então à nossa casa. Antes eu vou iniciar com uns avisos. Nós estamos organizando um novo grupo de estudo, então se tiver alguém interessado em se aprofundar na doutrina espírita, nós estamos formando um novo grupo. Nos procurem, converse com a gente, com a Anne ali. Nos procurem que faremos um novo grupo. Nós temos também ali na nossa casa à disposição alguns livros para emprestar, uma livraria. Nós temos uma biblioteca que tem alguns livros para emprestar e a livraria com alguns livros à venda. O funcionamento da nossa casa é sempre nas quartas-feiras, às 20 horas. Às 19h30 nós temos o atendimento fraterno. Quem quiser uma conversa com um dos trabalhadores, pode chegar um pouquinho antes e solicitar ali na secretaria. Aos domingos nós temos o trabalho da divulgação do Evangelho, que é online pelo Facebook. Então, quem tiver interesse, pode procurar online. Para iniciar os trabalhos da noite, vou ler uma mensagem de André Luiz, na psicografia do saudoso Chico, que diz assim: nos instantes difíceis. Então, nas dificuldades do dia a dia, esqueça contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada às suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Ouvide, esqueça ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando, quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. André Luiz. Então eu convido a todos nesse momento que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos protetores, ao nosso anjo da guarda, em agradecimento, primeiramente, porque estamos todos aqui bem reunidos, dispostos a ouvir, dispostos a aprender. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê sabedoria e inteligência para bem compreender o que hoje será aqui falado. Que Deus ilumine a palestrante da noite, que ela possa expor tudo aqui o que ela estudou e preparou. Que possamos então nessa noite ter um tempo produtivo, salutar, e que a gente possa principalmente levar para nossa casa, para os nossos lares, esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, e relembrando também os ensinamentos de Jesus, tão importantes na nossa vida. Possamos então ter uma boa reunião, em
paz e harmonia. Que assim seja. E hoje é uma satisfação apresentar para vocês a Mag, que é a palestrante da noite, que vem lá de Ronda Alta, e ela fará então a conversa conosco essa noite. Mag, a palavra é toda tua. Fique à vontade. Então, boa noite a todos. Meu nome é Magliane, né? O Jefferson fala Mag porque fica mais fácil de entender. E é uma honra para mim estar aqui a primeira vez. Em Ronda Alta eu já faço palestra, acho que faz 1 ano mais ou menos. E eu fico muito feliz com o convite que a Anne me fez e espero que vocês gostem do que eu preparei. Então, o tema que eu escolhi é Lei Divina como Roteiro, rumo à felicidade. Então, a gente vai entender um pouquinho mais do que se trata a lei divina e como que ela casa com a felicidade que a gente busca. Então, a lei divina ou natural, no Livro dos Espíritos, eu procurei lá primeiramente para a gente conseguir definir, para a gente ter um norte, né? Então, o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele é infeliz quando dela se afasta. Então, essa definição faz a gente refletir muito o porquê a lei divina é tão importante e casa tanto com a felicidade. Então, ele deixa muito claro que quanto mais a gente se afasta das leis de Deus, mais a gente é infeliz. Aí a outra pergunta que ele também traz. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a lei? Aí ele responde que sim, todos os homens. Só que só vão conhecer a lei aqueles que estiverem prontos para compreendê-la. Mas todos vamos compreender. Então, entra o outro ponto, que seria a lei do progresso, né? A lei divina, a lei do amor, da caridade, compõe as leis morais. E a lei do progresso faz com que a gente entenda um pouquinho dessa lei divina, porque é com o progresso, que é com o nosso entendimento evolutivo, que a gente vai conseguir compreender. E aí, então, onde que está essa lei, né? Aonde que essa lei a gente encontra ela? Será que ela está escrita? Será que é uma Bíblia? Ela está em nós mesmos, na nossa consciência. Visto que o homem traz, então a gente vem para cá, na nossa consciência, está escrito a lei divina, está escrito as leis de Deus. Por que então Deus manda a gente para cá, se a gente já sabe tudo? Né? Não teria necessidade de a gente vir passar por provações, se a gente já sabe. É porque a gente, quando vem na carne, a gente esquece e despreza. Como ele diz. Então Deus, ele faz com que a gente o busque. Por isso que a gente está aqui. Porque seria muito fácil para ele, né? Fazer todos perfeitos, espíritos perfeitos, não precisaria dessa busca pela lei divina. Mas ele quer que a gente progrida e que a gente o busque. Então é por isso que a gente vem para a carne, tem na nossa consciência o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o caminho dele. A gente tem na consciência a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. Só que a gente, né, pelas tentações carnais, a gente acaba esquecendo. E aí que acontece a lei do progresso, né? Que é o que a gente, acredito que a maioria já saiba um pouquinho, né? Mas a cada reencarnação a gente vem para provar, né? Os nossos defeitos, o que a gente cometeu em outra vida, a gente vem para testar. E é nessas testagens, então, que a gente progride. Aí eu juntei lei divina, lei do progresso e provas de cada um. Eu acho que essas três elas são muito importantes e elas se complementam. Porque a lei do progresso ela vai fazer com que a gente entenda a lei divina cada vez mais. Então, quanto mais eu progredir, quanto mais eu estiver no meu caminho, mais eu entendo a lei divina. E eu preciso da lei divina para progredir. Então, as duas elas se complementam. E aí a gente consegue, entendendo as duas, as provas de cada um. Por que cada um está aqui num diferente nível? Por que cada um tem as suas provas? Por que tem pessoas que têm doenças tão horríveis? Por que tem gente que... Eu estava até comentando com a minha mãe. Por que a gente não mora em Mussum? Por que não era nós lá? Por que a gente vive em cidades que são tão beneficiadas por
pelo tempo, né? Pelo clima agradável, por nunca acontecer tragédias, enfim. Porque a gente merece. Porque a gente tem esse merecimento de estar num lugar bom. A gente não é especial, todos somos iguais. Deus ama o assassino e ama a vítima. Então ninguém é diferente para Deus. Só que talvez aquelas pessoas lá de Mussum, elas precisam passar por aquilo. A gente não tem como saber o que aconteceu na vida passada delas para que nessa encarnação elas tivessem que passar por algo tão doloroso. Então a lei divina, ela faz a gente compreender muitas coisas relacionadas ao nosso caminho. E a lei do progresso é quando a gente consegue aplicar também. E então, eu acho que entra uma coisa muito interessante aqui, que é a questão, né, como eu falei, cada um tem as suas provas, cada um vai passar pelo que tem que passar, e a gente vive junto, né? Então, assim, eu tenho meus problemas, cada um tem os seus. Então, por que a gente está aqui junto, né? Porque alguma frequência nos conecta, faz com que a gente esteja nessa encarnação, nesse tempo, juntos, no ano 2024, reunidos aqui, para que a gente, cada um no seu progresso, evolua. Mas, como a gente sabe, né, a gente está num planeta de provas e expiações, como eu digo, ele está na transição para um planeta de regeneração, mas eu sempre penso como se fosse uma bateria, sabe? É como se a gente estivesse no 1% ainda. Então, vai um longo tempo para a gente se tornar um planeta de regeneração, onde, assim, as pessoas que vão estar naquele planeta daqui a uns anos vão ser espíritos bem mais evoluídos que nós, né? Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, e eu gosto muito do Haroldo, e ele citava, assim, que é muito difícil para a gente entender, por exemplo, assim, se a gente voltasse lá no tempo das cavernas e chegasse para aquelas pessoas das cavernas e ensinasse elas sobre mexer no celular. Elas não iam saber nada. Elas não iam saber começar. Porque elas precisavam passar pelo progresso. Elas precisavam, dia por dia, aprender, errar, reencarnar milhares de vezes para hoje a gente estar aqui. Então, se nós chegássemos no mundo primitivo hoje e mostrasse algo que para nós é tecnológico, eles não iam compreender de maneira alguma. Por isso que a aceitação da lei divina, principalmente, ela depende da nossa vontade. Não é algo que a gente pode forçar alguém. Essa sala podia estar cheia, né? Mas aí quantas pessoas nessa sala, se ela estivesse toda ocupada, iriam estar preparadas para ouvir, para entender? Então, é a lei do progresso. Cada um está no seu caminho, com o que tem que passar, como deveria passar. Eu trouxe aqui, então, uma imagem de uma escola. E eu já usei em uma das minhas palestras. Eu sempre defino o mundo que a gente está como uma escola, que a gente vem para aprender. E se eu estou lá na quinta série, eu já reprovei 20 vezes na quinta série. Poxa, não está ajudando, né? Eu estou lá na quinta série, não estou aprendendo nada de matemática, não estou aprendendo nada de português. O que vai acontecer? Eu acho que o melhor é voltar para a quarta, né? Ou então o pessoal que está ali na quinta, ele vai ter que ir adiante, porque eu não estou acompanhando. Então é o que vai acontecer com nós no mundo de regeneração, né? Se a gente não acompanhar, se a gente não se conectar com essas leis divinas, a gente não vai estar progredindo junto com o planeta. Então, quem sabe a gente vai ser útil em outro lugar. Lembrando que Deus é justo. Ele não está fazendo uma punição conosco. Não, ele está nos colocando no lugar onde a gente vai ser útil, onde a gente vai poder mostrar as nossas habilidades. E a gente pode passar por essa escola aprendendo, né? Então, as lições não são fáceis, às vezes a gente repete, mas eu posso ou transformar essa minha vivência em uma escola de aprendizado ou num presídio, numa cadeia. Que aí, o que acontece? Eu encaro todos os meus problemas como punição. Como se tudo isso fosse uma maneira de ser punida. E aí eu não aprendo nada. Aí eu revivo essa cadeia várias reencarnações. Eu venho e eu não consigo aprender porque é muito doloroso certos problemas que a gente vive. Então, quando a gente aprende a olhar nesse lado como uma escola, a gente vê que tem um aprendizado. Que por mais que tu tenha ali as lições, né, que tu vai sofrer um pouquinho, mas, poxa, tu vai aprender.
Então, quais as finalidades das provas que a gente passa aqui, né? Então, se eu estou na escola, eu tenho essas provas. E o Evangelho nos traz 3. Exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Então, como que eu vou exercitar a minha inteligência? O meu intelectual desenvolvido, ele me traz boas escolhas. Ou seja, quanto mais eu estudo, quanto mais lugares bons eu frequento, quanto mais cultura eu tenho, quanto mais eu busco saber sobre os caminhos de Jesus, mais discernimento eu vou ter. Se a gente não estuda, isso não é uma crítica, mas se a gente não estuda, a gente acaba não tendo essa sensibilidade para discernir. Então, quantos de nós, na nossa caminhada espírita, a gente sabe olhar uma coisa e que antigamente tu faria tão diferente, mas que às vezes só de ler o Evangelho, tu já sabe que tem que agir de outra forma. Por isso que é tão importante a gente desenvolver o intelectual, porque aí ele se torna prático. A inteligência de quem ama o dinheiro ilumina o dinheiro. A inteligência dos criminosos ilumina o crime. A inteligência dos artistas ilumina a beleza. A inteligência é mandada. Então, a gente coloca o nosso foco onde a gente quiser para essa inteligência. Por que a gente vê pessoas, né, tão inteligentes, com potencial tão bom, mas fazem as coisas tão erradas? Né? Políticos, por exemplo. Tem potencial de fazer tanta coisa boa. Não faz. Mas para fazer o crime, para cometer corrupção, fazem perfeitamente. A inteligência ilumina o caminho das nossas escolhas. Então, a inteligência que vai nos dar o discernimento para a gente saber o que fazer. Então, essas provas, na vida, quando a gente tem as provas, quando os problemas vêm, a gente exercita a inteligência e a gente precisa ser mais sábio para saber aonde que a gente vai iluminar esse caminho, aonde que eu vou buscar saber. A paciência, que essa sim acredito que seja a que a gente mais sofre um pouquinho, né? A cada um será dado de acordo com a sua obra. Confiar no que Deus nos preparou. E eu coloquei essas 2 frases porque, assim, a paciência, eu acho que ela tem tudo relacionado à paz. Só que a paz não é aquela paz da gente ficar quieto, da gente ficar sentado em casa esperando as coisas acontecerem. Não, é aquela paz ativa. A paz, ela não é inerte. Ela não é inércia, ela não é parada. A gente precisa se mover. A gente precisa ir atrás. Então, sabe aquela coisa, eu preciso do emprego. Eu vou ficar aqui em casa, sentada, porque eu vou rezar muito para Deus. Eu vou rezar todo dia, vou fazer uma novena atrás da outra. Não. O que eu estou fazendo para buscar esse emprego? Eu estou indo atrás, eu estou largando o currículo, eu estou fazendo alguma função, algum movimento que me faça ir de encontro com esse emprego? Então, a paciência, ela faz com que a gente passe pelas coisas com as quais a gente plantou. Né? E ela tem muito a ver no confiar no que Deus nos preparou. Porque uma reflexão que eu sempre gosto de fazer é assim, se o que eu queria que tivesse acontecido 5 anos atrás, 1 ano atrás, acontecesse hoje, eu estaria realizado e feliz? Ou será que, graças a Deus, não aconteceu? Porque tem muita coisa. É muita coisa. A gente, às vezes, busca um emprego, não acontece. A gente busca um ciclo que a gente queria começar, não começa, e tu se questiona, e depois, um tempo, tu vê, graças a Deus, que não. Então, confiar no que Deus nos preparou. Confiar no caminho dele. Ter essa paciência, fazer a nossa parte, claro, e ter a paciência. Quer melhorar de vida? Trabalhe e aguarde em paz. Quer se curar? Medique-se física e espiritualmente e aguarde em paz. Quer conseguir um bom emprego? Esforce-se e aguarde em paz. Então é isso, é a gente fazer a nossa parte e aguardar em paz. Ter essa paciência fazendo a nossa parte. Não esperando que caia do céu, porque não vai cair. A resignação. Resignação é ter o entendimento das coisas. O que não é que vai impedir que a gente sofra, que a gente chore, porque a gente é humano. Então, é claro que resignar
Não é você olhar, por exemplo, uma criança passando necessidade e você dizer, olha, não vou nem pensar nisso. Ou você está passando por algum problema, você está passando por uma doença e você fala assim, não vou sofrer, não posso. A gente tem que sentir as nossas emoções, mas a resignação faz com que a gente tenha o entendimento de que aquele sofrimento ele não tem que permanecer. Ele é um sofrimento que a gente precisa encarar, olhar para ele e dizer não. Eu vou, dessa vez, ter um entendimento diferente. Um entendimento de eu preciso passar por isso, eu vou passar com coragem, com força. Não se lamentando. Porque a lamentação é o contrário da resignação, né? E aí eu trouxe umas frases para a gente pensar. A submissão à vontade de alguém ou o destino, que seria a resignação. Submissão a Deus é a submissão do nosso espírito. Então, essa frase, para mim, ela faz pensar muito em algumas religiões que, por exemplo, têm a submissão, não pode usar saia, outras não pode fazer tem várias regras, né? A resignação, de verdade, a nossa submissão a Deus, a gente baixar a cabeça para Deus, nesse sentido mais dolorido, é a gente submeter o nosso espírito a isso, às provas. É a gente combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Não é a gente ficar 40 dias sem comer. Então, quando a gente fala que a gente é submisso a Deus, é nesse sentido. Ser submisso tem a ver com o nosso espírito. O que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou sendo mais orgulhoso ou menos? Estou ficando 40 dias sem comer, mas daí, agora na quaresma, né, que bastante gente faz, vou ficar 40 dias sem comer carne. Mas eu vou, meu Deus, não vou fazer uma caridade. E aí, o que é válido para Deus? Será que é os 40 dias sem carne? E aí, então, para a gente juntar um pouquinho do tema, o que é a felicidade? A gente vive num mundo onde a nossa felicidade ela é relativa. Ela não é uma felicidade completa. A gente não consegue ser feliz. A gente tem momentos felizes. Mas aquela felicidade que a gente busca, aquela felicidade plena, ela só vai se concretizar no momento que a gente conseguir, por exemplo, compreender tudo que Jesus compreendeu. E é fácil, será? A gente hoje falar, não, eu vou fazer meu máximo e vou compreender tudo que Jesus compreendeu. Ele foi o máximo. Será que hoje eu consigo largar todas as minhas mágoas? Sair daqui sem nenhuma mágoa? Sair daqui e não pensar mal de ninguém? Será? Então já começa por aí. Só que a gente tem que entender que não é que a gente tem que ser infeliz. Então a felicidade não existe aqui. Ela existe. Mas é quando a gente não busca ela nos bens materiais. É quando a gente busca ela baseado nas leis divinas, baseado no que Jesus nos trouxe, baseado no caminho dele. É quando a gente faz o bem ao próximo. É quando a gente ora. É quando a gente está perto das pessoas que a gente gosta. É isso. Agora, quando a gente fica tentando colocar tudo nos bens materiais, é inconstante, porque hoje eu quero um carro, consegui o carro. É no instante que tu conseguiu o carro, tu já quer uma casa. E assim vai. Por isso que se fosse os bens materiais a felicidade, as pessoas mais ricas do mundo não teriam problemas nenhum. Elas seriam plenas. E eu trouxe, então, algumas reflexões baseado nesses 2 pontos que eu falei. Adiamos viver a felicidade a todo custo porque buscamos na matéria. Então é isso, a gente fica sempre dizendo, porque eu vou ser feliz quando eu tiver um carro assim, que nem com aquele carro, eu vou conseguir viajar. E a gente fica adiando. E a gente não busca nas coisas que a gente tem. E a gente acaba deixando escapar. E a gente só se dá conta que a gente é feliz quando a gente perde algo. É só perdendo algo para a gente dizer, cara, naquela época que eu reclamava tanto que eu não tinha um carro, que eu não tinha isso, eu era muito feliz. Será que eu vivo mais pela carne ou pelo espírito? Essa é uma reflexão muito boa aí que eu trouxe na minha palestra semana passada, lá em Ronda Alta, porque era carnaval, né? E aí a gente comentou um pouquinho sobre, mas eu acho que é muito importante a gente refletir de novo nessa questão.
Será que eu vivo pela carne ou pelo espírito? O que eu estou alimentando o meu espírito? Como que eu tenho alimentado ele? Será que o meu alimentar ele é uma vez por semana na casa espírita e aí eu saio daqui e esqueço? Ou será que eu tenho tentado me manter firme, corrigir as coisas, ajudar o próximo, perdoar? Como que está sendo, será, esse meu alimento para o espírito? Será que os lugares que eu frequento, eles condizem com o que eu busco? Porque isso é muito importante. A nossa caminhada, ela gira em torno dos lugares que a gente frequenta, das pessoas que a gente se relaciona. E aí a gente fica nessa, de que, mas então assim, eu vou parar de frequentar a casa daquela vizinha fofoqueira, mas tipo assim, hoje não. Hoje eu vou lá. E a gente fica adiando as coisas que a gente sabe que tem que fazer. A gente sabe as coisas que a gente tem que mudar, a gente sabe onde dói o nosso calo. A gente sabe. E aí, será que eu vou ter tempo depois para fazer? Ou será que assim, a gente, que Deus abençoe, mas será que a nossa encarnação vai durar 100 anos? 200? Então, quando a gente pensa nisso, a gente se propõe a mudar. Porque se eu mudar hoje, eu já iniciei minha mudança. Agora, se eu ficar adiando e eu não ter tempo depois. Porque não tem como a gente ter certeza, né? Quanto tempo a gente vai ficar aqui ainda, quanto tempo Deus nos permite. E a gente sabe que quanto mais bem a gente fizer, talvez a gente tenha o merecimento, né, de continuar alguns anos a mais. Como o exemplo do Divaldo, né, do Chico também, que viveu tantos anos. Por quê? Pessoas que faziam muito bem, que não tinham porquê naquele momento ir. Então, que a gente reflita muito no que a gente alimenta o nosso espírito. Deus não vai fazer a nossa parte. E nós não devemos querer fazer a parte dele. Então, isso é muito importante quando a gente pensa nessa questão da lei divina, da lei do progresso, das provas individuais, da felicidade, porque a gente pensa muito assim, em querer fazer a parte de Deus. Né? Porque a gente sempre sabe o que é melhor para nós. Deus não sabe. Quando acontece o contrário do que Deus quer, a gente tende a se lamentar muito, né? Poxa, como assim? Como aconteceu aquilo? Estava tudo tão alinhado com os meus pensamentos. Aquele emprego era no caminho de casa, aquele emprego era dos sonhos. Eu estava assim, alinhada. Não deu. E agora? E será que essa parte também, que a gente pode usar como exemplo, Deus, ele nos dá o caminho. A gente que tem que percorrer. A gente que tem que ir atrás. E vocês acham que entre Deus e nós, quem que vai deixar de fazer a parte? Eu acho que sou eu. Não sei. Né? Porque Deus, ele está ali. Ele vai te dar o caminho. A direção, ele não vai deixar faltar. Mas se eu negar essa direção, se eu virar, se eu não querer ir pelo caminho que ele me mostrou, então não. Então eu não estou fazendo a minha parte. É como eu falei, a gente tem que ser muito agradecido por ter casas espíritas onde a gente mora. Então a casa espírita, ela não vai lá em casa. Eu que tenho que ir até ela. Eu que tenho que buscar. Então é isso. Deus nos dá a oportunidade de termos casas espíritas. A gente que precisa ter a ação de ir até ela, de buscar a Deus. Porque, como eu falei no início, a gente precisa buscá-lo. Ele já está pronto esperando nós. Ele já nos deu tudo. É a gente que precisa pôr em prática tudo que ele colocou na nossa consciência. Não é o que acontece, mas o que a gente faz com o que acontece. Então, será que eu vou ser lamentador ou resignado? Será que eu vou passar a vida toda lamentando por eu ter uma dor na perna, uma dor nas costas, ou eu vou compreender aquela dor, eu vou em busca, eu vou ver o que eu posso fazer. Não se pode fazer nada, porque tem tanta gente, né, que fala, eu tenho a vida inteira uma dor nas costas, nunca parou. Tá. Então, eu vou ser resignado. Eu vou entender aquela dor e eu não vou lamentar. Eu vou entender as dores que a gente... É muito complicado a gente falar... É fácil para mim falar aqui, mas na prática é difícil, né, a gente não reclamar. É difícil a gente não se lamentar pelas coisas. Mas quando a gente começa a lembrar dos ensinamentos de Jesus, a gente começa a dar uma corrigida, a dar uma pensadinha.
E é aí que começa a nossa mudança. A mudança ela não precisa ser assim, ó. Nossa, hoje eu vou doar R$1 milhão para as crianças que não têm comida. Não. A mudança ela é interna, ela começa dentro de nós, nessas mudanças de escolher como eu vou agir com as coisas que acontecem na minha vida. Né? Às vezes a gente passa por momentos tão turbulentos e a gente não sabe o que fazer. Você teria maturidade para lidar com o que você pede para Deus? Eu acho muito interessante isso, porque muitas pessoas pedem... Eu vou usar um exemplo do dinheiro, né? Eu quero ter muito dinheiro, porque se eu tiver dinheiro... eu vou ajudar muitas pessoas. Eu vou fazer tanta coisa. Eu vou ser incrível. Eu vou pagar minhas contas. E eu vou ser feliz, porque se eu estiver triste, eu vou estar triste lá em Paris, pelo menos. A gente pensa, né? Mas será que a gente teria maturidade para lidar com o que a gente pede? Ou será que é isso que nos falta? Talvez é essa maturidade para lidar com o que a gente pede. Por que tem pessoas que demoram para ser mãe, para ser pai? Porque talvez não estão prontos. Não estão prontos mais tarde? Que aí precisam daquela maturidade, precisam daquela sensibilidade que Jesus faz com que a gente busque. Então, a gente, às vezes, não consegue o que a gente pede, não porque ele esqueceu de nós, mas é que a gente não está preparado. Então, é bom a gente refletir o que a gente tem pedido e se a gente conseguiria lidar. E aí eu trouxe aqui essa imagem para a gente entender essas escolhas. Então, representa as escolhas, mas eu não sei se eu coloquei a imagem certa, assim, se eu achei a imagem correta, mas eu queria representar que, por exemplo, assim, o caminho fácil, aquele caminho ali, né, que é todo asfaltado, é o caminho carnal, é o caminho da terra, onde a gente vive. Ele é muito fácil, né, ele é amplo, ele é grande, tu passa ali com um caminhão e tu vai. Nossa, tu vai, tu segue assim, é um paraíso e tu encontra muita gente nesse caminho, porque é asfaltado, né? É fácil. E esse outro caminho, que tem um pouco mais de valeta, ele é bem estreito. E aí é pouca gente que vai. E aí muita gente você vai ter que abandonar desse caminho asfaltado para seguir nesse outro. E a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, que às vezes a gente esquece. A gente é espírito. E a gente está aqui, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, mas cada um vai trilhar o seu caminho. Então, não adianta eu querer jogar a culpa, porque eu continuo fazendo fofoca, porque o meu ciclo de amizades é esse, e eu jogo a desculpa de que, meu Deus, como assim eu vou encerrar esse ciclo de amizades? Vou ficar sozinha? Mas aí depois, a minha consciência vai me cobrar? Ela vai. Ela vai cobrar. E ela não vai falar, viu, a gente vai te perdoar, Mag, porque, poxa, né, tuas amizades lá, não. Então, que a gente lembre que a gente é espírito e que a gente tem um depois. E eu repito isso porque é muito fácil a gente esquecer. É muito fácil a gente esquecer as coisas que a gente faz. É muito fácil a gente se perder. E às vezes a gente vai por esse caminho amplo, mas a gente às vezes vê que não é, né? Aí tu retorna. E dá para retornar quantas vezes a gente quiser. Tem até uns atalhos ali no meio. Às vezes uns atalhos bem ruins, assim, sabe? Que se chama dor. Que aí tu tá ali no caminho asfaltado, tudo bem, do nada, uma pancada daquelas. E aí tu se obriga a fazer reforma íntima e se obriga a ir pelo outro caminho. Então, que a gente faça boas escolhas. Que a gente siga as leis de Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente se questiona. Eu sei que é mais fácil a gente seguir o que todo mundo faz. Mas a gente precisa lembrar que a gente está aqui com as pessoas que a gente ama, mas a gente é um espírito sozinho. E que a nossa consciência vai nos cobrar. Termos contato com Deus nos faz ter mais clareza das nossas ações voluntárias, do nosso livre-arbítrio. Então a gente vem para buscá-lo. Mas se eu tenho contato com Ele, se eu tenho discernimento no meu caminho, eu vou ter mais clareza. Então, se eu estou buscando Ele, de todas as formas, se eu estou agindo corretamente, Ele vai me ajudar a ter decisões boas.
a ter oportunidades que me façam seguir o meu caminho como eu mereço. Então, quanto mais a gente se afasta das leis divinas de Deus, menos a gente tem essa clareza. A felicidade só existe quando estamos em contato com as leis divinas. Não existe outro tipo de felicidade. A gente só vai conseguir chegar nela se a gente tiver esse contato com as leis divinas, com as leis de Deus. Só. Porque é assim que a gente vai compreender o que Jesus compreendeu. O que ele já sabia. É só assim que a gente vai chegar em algum momento da nossa existência que a gente vai ser como ele. E eu trouxe uma última reflexão, que não estamos sozinhos. E eu não sei se vocês foram assistir o filme Nosso Lar 2, mas nós lá na Casa Espírita, a gente juntou uma caravana e foi. E o filme é maravilhoso. Quem não foi, eu recomendo muito assistir. E nesse filme, ele retrata o capítulo 7 dos Mensageiros, que é a queda de Otávio, né? Então, Otávio ele se perdeu no caminho dele e ele se revoltou. Só que o mentor dele não abandonou ele um minuto. Nem um minuto. O mentor dele ficava esperando ele por séculos. No filme não fica claro quanto tempo foi, né? Se foram 1000 anos, se foram 100. Mas é muito tempo. E o mentor não abandonava. Então, a minha mensagem final é isso. A gente tem Deus que está conosco. Mas ele designou um espírito superior para ser o nosso amigo. E quantas vezes a gente lembra disso? Olhem que especiais que a gente é. Pensem que um espírito falou, cara, eu vou te cuidar na tua reencarnação inteira. Eu vou te guiar, eu vou te intuir, eu vou te mostrar. Se você quiser ouvir, se você estiver pronto, eu vou estar aqui. Para todos. Então, que a gente lembre de fazer boas escolhas. Que a gente lembre que o nosso mentor está do nosso lado. Que a gente chame ele. Porque sim, ele vai nos dar uma pista, um sinal, um pensamento, um sonho, uma intuição. Algo para a gente seguir no nosso caminho. Não estamos sozinhos. Ele sempre vem nos resgatar. E no filme mostra isso. Só para contar um spoiler. Mas o Otávio ele vai para o umbral. E aí o Aniceto, que é o mentor dele, fica esperando ele por anos e tentando ver se em algum momento ele pedia perdão a Deus. E quando ele pede perdão, ele resgata. É muito linda a imagem, assim. Então, que a gente lembre que não estamos sozinhos, que as provas estão aí para a gente evoluir na lei do progresso. Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês essa noite. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu acho que o Jefferson vai fazer encerramento agora, né? Obrigado, Mag. Vamos passar, então, para a segunda parte da nossa noite de hoje, onde nós vamos fazer a oração final e o passe coletivo. Nesse momento, eu peço a todos que levem o pensamento a Deus, a Jesus, e se concentrem, façam um pensamento positivo, um pedido a Deus, inicialmente por nós mesmos. Vamos pedir a Deus por nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Que o nosso mentor, que o nosso anjo da guarda possa nos auxiliar nesse momento, né, fazendo com que todo e qualquer mal, toda e qualquer doença possam ser curadas, quaisquer dor possam ser diminuídas, qualquer dificuldades possam ser dirimidas. Façamos isso com muita fé em Deus, no nosso protetor, nas leis divinas, na lei do progresso. E estendendo
esses bons sentimentos que é muito fácil ter para conosco mesmo, para os nossos irmãos, vamos desejar saúde também para todos os nossos familiares, todos os nossos queridos que ficaram lá na nossa casa ou que estão longe, né? Que boas energias, que energias salutares, que essas bênçãos divinas possam chegar em todas essas pessoas que amamos. E estendendo um pouco mais a caridade, podemos desejar tudo isso também para as pessoas que dividem o local de trabalho conosco, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade geral. E estendendo ainda mais, podemos desejar o bem e o amor para aquelas pessoas que nesse momento passam por uma dificuldade talvez um pouco maior do que a nossa, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, nas guerras e em todos os locais insalubres desse nosso planeta de provas e expiações. E por fim, desejar também que as bênçãos e que as luzes possam chegar nos líderes mundiais, nos governantes, naqueles que detêm o poder, e que eles possam ser intuídos também para tomar as decisões mais acertadas, que contemplem a coletividade. Então, meus irmãos, com esse pensamento de amor universal, encerramos a noite de hoje. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Nos despedimos então dessa noite. Até a próxima quarta-feira. Um bom retorno a todos. Muita paz e muita luz.